Bem-vindos a mais um vídeo com reflexões no YouTube. Antes de abordar o assunto de hoje, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, apertando o botãozinho de inscrição aqui embaixo e acionando o sininho para receber notificações de novas postagens aqui em cima. Hoje eu vou falar de um assunto que está permeando em toda a classe jurídica brasileira, notadamente entre os advogados e advogadas do Brasil, que é a pretensão da adoção de eleições diretas para a presidência do Conselho Federal da OAB. Está tramitando no Congresso Nacional, na Comissão de Constituição e Justiça, sob a relatoria da deputada Bia Kicis, o projeto de lei número 1123 de 2022, que propõe que a partir da sua aprovação, se é que ele vai ser aprovado, seja adotada a metodologia ou o sistema de eleições diretas para a presidência do Conselho Federal da OAB. Atualmente, as eleições são indiretas. Os conselheiros federais eleitos nas seccionais é que elegem o presidente. A justificativa é uma necessidade premente de abertura das estruturas da OAB para que tenha maior visibilidade, para que tenha melhores regras de governança corporativa e que também sejam gestões mais transparentes e inclusivas com a participação de todos os advogados. Se esse projeto vier a ser aprovado, será também uma excelente referência para algumas poucas outras instituições que adotam o mesmo modelo de eleições indiretas para as suas diretorias nacionais. Ora, a OAB é uma das instituições mais antigas na defesa dos direitos e deveres dos cidadãos. É também uma instituição que defende as estruturas do Estado brasileiro, o Estado democrático de direito, a soberania da liberdade do exercício da advocacia e também os princípios e valores da democracia. Como que uma instituição que defende a democracia aceita que a sua estrutura de poder mais importante, que é a presidência do seu Conselho Federal, seja efetuada de forma indireta? Os tempos mudaram e essa é uma posição anacrônica. Nenhum argumento que justifique a manutenção desse sistema se sustenta. Eles dizem que seria caro para que a OAB efetuasse uma eleição direta, mas não é verdade. A OAB do Brasil hoje congrega mais de 1 milhão de profissionais e arrecada muito dinheiro. Mas a verdade é que muitos críticos dizem que o que está acontecendo no Conselho Federal da OAB atualmente é uma espécie de elitismo de compadrio. E eu sou obrigado a dizer que, em relação a isso, eu me coloco totalmente a favor das eleições diretas. Nós temos escutado também, com relação à nossa instituição, que não é só dos advogados, é da sociedade brasileira como um todo, uma das principais instituições de defesa da sociedade brasileira, algumas críticas que são muito verdadeiras. Uma delas, por exemplo, diz respeito à ausência da crítica da OAB na defesa das prerrogativas dos advogados. Incontáveis casos onde advogados estão defendendo os seus clientes sem ter direito, por exemplo, ao acesso a provas contidas nos autos de inquéritos que tramitam sem prazo para terminar, numa
falta absoluta de cumprimento das normas processuais penais e também civis. E a OAB se mantém silente com relação a esse assunto. A OAB não tem defendido os advogados em situações pontuadas, como, por exemplo, decisões do Supremo Tribunal Federal que quebram o sigilo de comunicação entre esses advogados e os seus clientes, trazendo uma imensa insegurança jurídica. A inércia da OAB em questões políticas, como a crítica que vem sofrendo o Supremo Tribunal Federal com relação ao inquérito do fim do mundo, como ele é conhecido, onde o Supremo é ao mesmo tempo vítima, investigador e julgador. Há situações em que o Supremo Tribunal Federal é acusado de praticar decisões monocráticas contrárias à norma estabelecida na Constituição da liberdade de opinião e liberdade de posicionamento político. Tem muitas críticas nesse sentido, em que a OAB deveria e poderia se posicionar para estabelecer limites na atuação do Supremo Tribunal Federal, sobretudo quando se tratam de decisões monocráticas, nem sempre aceitas ou legítimas sob o ponto de vista da doutrina constitucional do nosso país e da jurisprudência do próprio Supremo consolidada. A OAB também é muito criticada por suas condutas corporativistas. E essas condutas corporativistas têm trazido uma insatisfação quase que generalizada com relação à classe. Eu não saberia dimensionar qual é o percentual dessa insatisfação. Talvez a própria OAB, para medir e sentir esse ambiente onde está situado esse inconformismo, devesse fazer uma pesquisa de opinião com os advogados brasileiros e perguntar a eles se eles são a favor dessas possibilidades, dessas opções, dessas mudanças de legislação com relação às eleições diretas e também dessas posturas da OAB, ou se eles estão satisfeitos com elas. Eu tenho a impressão que se essa pesquisa fosse feita, os atuais diretores da OAB e, sobretudo, o seu presidente e a sua direção teriam uma grande surpresa com relação ao grau de satisfação dos advogados brasileiros com relação à sua instituição. As críticas que eu faço não são pessoais, mas são para a melhoria da nossa instituição, que é extremamente importante para o Brasil e para os outros brasileiros. Nós não podemos mais viver também, por exemplo, com intervenções do Supremo Tribunal Federal em outros poderes. Nós não podemos mais conviver com a ameaça à liberdade de imprensa. Nós não podemos mais conviver com as perseguições políticas, com as próprias decisões monocráticas, com as prorrogações indefinidas de inquéritos que nunca são concluídos. Nós não podemos concordar com a atuação, certas vezes, policialesca do nosso Supremo Tribunal Federal. As prerrogativas do exercício da advocacia incluem também o direito de expressão dos advogados. E o maior desses direitos se dá pela liberdade que os advogados e as advogadas têm de votarem e serem votados nos seus representantes para que essa representação se dê de forma ampla, sem nenhuma espécie de óbice ou de dificuldade. A OAB precisa se modernizar com relação aos novos tempos. Defender os advogados, sair da inércia nas questões políticas e fazer a defesa incondicional da democracia
e do Estado democrático de direito. O Brasil vive dias preocupantes e os advogados, talvez por uma questão até individual e até de medo de perseguição, não têm se manifestado de forma pública, pelo menos a grande maioria. Com as mudanças, eu tenho certeza que a direção vai ter que abrir um espaço para ouvir melhor a classe do que ficar encastelada e enclausurada no compadrio que hoje é a percepção que se tem da direção da Ordem dos Advogados. Muito obrigado.